Continuando a nossa hora de oração, vamos fazer a nossa prece e vamos começar com uma historinha de Néio Lúcio sobre a conversação. Está no livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Chama-se A Caridade Desconhecida. A conversa em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Como incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria se inclinava a admitir que só os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, ele vivia em pobreza extrema, não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Na verdade, dava de si mesmo quanto possível, em palavras, em gestos pessoais de conforto e estímulo, e a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim, passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava lugar à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e se recolhia à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, pois além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte o buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro.
mestre fixou o olhar percussiente e calmo nos aprendizes e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. André Luiz diz assim: sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Uma lição tão linda, né? De como a gente pode ajudar a extirpar o mal do mundo através das nossas palavras, através da nossa conversação, do nosso posicionamento junto àqueles com quem convivemos. Que as nossas palavras sejam sempre para o bem. É o que te pedimos, Senhor, que nos ajude a manter as nossas vibrações, a nossa energia, sempre voltada para o bem, sempre voltada, preocupada, e não fomentar a fofoca, a maledicência, a transformar todos os assuntos que chegam para nós em ações positivas, em pensamentos benéficos, beneficentes, porque mais do que qualquer esmola, qualquer doação que possamos fazer, os nossos pensamentos, a nossa verbalização dos pensamentos são muito mais importantes. Não adianta a gente ajudar o próximo dando um dinheiro, uma roupa, um agasalho, e não parar de falar mal dos outros, e não parar de criticar, e continuar ouvindo e fomentando a ira, a dissensão, como se diz hoje, os discursos de ódio. Precisamos reverter todas as nossas conversas para o bem. E se não encontramos eco, encontramos ouvidos atentos para o bem, que o nosso silêncio seja eloquente, que o nosso silêncio fale mais alto do que as palavras negativas de todos. E assim estamos aqui, procurando sempre vibrar positivamente, emitir nossas vibrações de paz, de amor, de compreensão, de tolerância para todo mundo, querendo que as nossas vibrações cheguem ao centro de vibrações desse nosso planeta, para que possamos
contribuir para o bom ambiente, para as vibrações de amor de todos deste mundo. Que essas nossas vibrações permaneçam no nosso dia a dia, nos nossos momentos de conversações, nas nossas relações sociais, que sejam bem aproveitadas, que transformem o mundo, que transformem o coração das pessoas, que se voltem todos para o bem. Vamos ouvir as nossas intuições nesses momentos em que nos perdemos nas verbalizações críticas, nas maledicências. Ouvir essa nossa vozinha que diz: chega de falar mal do outro, chega de criticar e vamos nos voltar para o bem. Vamos nos voltar para a compreensão. E se nesse momento for necessário que a nossa prece de 2, 3 segundos nos transforme, nos envolva e mude a direção de nossa conversa. Te agradecemos, Senhor, por todas as advertências que recebemos. Te agradecemos por seus conselhos, por suas intuições, através dos nossos guias espirituais. Te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. Te pedimos perdão por nossos erros e vamos fazer o possível e o impossível para mudarmos essa nossa conduta. Com a sua luz, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que abençoe a todos, Senhor, que assim seja.